Está aberto mais uma vez o frasco do Antídoto, seu podcast de gotas de lucidez para repaginar a gestão e o comportamento. Eu quero dar as boas-vindas primeiro ao meu companheiro de bancada, Orlando Pavani. Como é você? Tudo bem? Privilégio estar aqui contigo. Mais uma vez, episódio Antídoto aqui para vocês. E hoje a gente tem um convidado bem bacana, muito especial. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, ó. Aliás, vocês que nos assistem há algum tempo, já falamos dele várias vezes. Ele é um dos nossos patrocinadores e uma pessoa que eu tenho o privilégio de chamar de amigo. Fala dele aí. E mais coisas que ele escreveu para nós, que é mais ou menos assim a pessoa que vai entrar aqui, para vocês entenderem o tom desse programa hoje. Ele é muito trabalhador, entusiasta, otimista, competitivo, educado, curioso, atencioso, justo, perfeccionista, pai dedicado, marido fiel, amigo e meritocrático. Que é mais do que isso? Seja muito bem-vindo. É isso aí, seja bem-vindo, Ednei. Ele é o CEO da Axion, o nosso patrocinador. E temos o privilégio de tê-lo aqui hoje. Fala, meu querido, você tá bom, irmão? Olá, Pavani, boa tarde, o pessoal do podcast Antídoto, Gotas de Lucidez. É um prazer para nós aqui da Axion e para mim, pessoalmente, Ednei, estar compartilhando esses minutos aí com vocês e com a sua preciosa audiência. Né? Que Vamos bom. Uma audiência cada vez mais crescente e ávida por ver coisas que caracterizam o combate ao veneno que existe no mercado sobre comportamento humano e gestão, né? Que tem muito veneno por aí. E aí, querido, privilégio ter aqui com você. Nós fizemos uma pequena apresentação de você, mas eu queria fazer um breve... Eu conheci o Ednei em Maringá, na oportunidade que eu tive de falar sobre gestão lá, via Sebrae, e depois nós tivemos uma série de vezes que tivemos juntos, com cursos e palestras que eu dei lá, sempre via Sebrae, e eu tive o privilégio de conhecer esse cara que tem uma organização espetacular, fantástica, uma das pioneiras do segmento de tecnologia lá, no segmento, e um cara antenado para observar as coisas que a gente dizia. Sempre ele esteve presente e sempre curtiu os assuntos que eu falava sobre primazia da gestão. E para mim foi uma grande satisfação tê-lo como patrocinador e aceitar ele, um dos primeiros a aceitar, misturar a sua imagem à imagem do nosso programa, né? É verdade. Então, querido, é um privilégio realmente ter você aqui. Muito grato por dedicar um pouquinho do seu precioso tempo a falar com a nossa audiência sobre gestão e comportamento humano. Obrigado, viu, meu irmão, por estar aqui. Ok, Pavani. Eu acho que é importante a participação, né? Nesse momento que estamos sempre juntos aí. É uma honra poder compartilhar com você. A gente já falou sobre isso. Mas, assim, na sexta-feira nós tivemos nosso encerramento anual aqui e, costumeiramente, anualmente, a gente premia a equipe que mais fez treinamentos e tal. E aí o meu RH falou assim, olha, nós vamos premiar aqui o pessoal que fez mais treinamento esse ano, o ano 2025, só que nós vamos ter que quebrar a regra, porque nós vamos ter que tirar o Ednei e a Alessandra, porque eles fizeram mais treinamento que qualquer colaborador aqui dentro. Isso é exemplo, né? Essa é a característica. Sair do ranking... mesmo a Axion tendo 25 anos, a gente entende que é preciso aprender todos os dias e a gente procura aqui, né, sempre que possível, estar em busca desse conhecimento, desse aprimoramento contínuo, né? Então foi até uma surpresa até para mim. Falei, então quer dizer que se eu estivesse participando, eu tinha ganho o prêmio. Eu queria para mim, Mas é legal, mas é um incentivo. Eu acho que a gente tem que estar todo dia aprendendo. É a característica dele. E estando todo dia aprendendo, eu acho que assim, todo dia aprendendo, a gente sabe que tem muita coisa que dá tudo muito certo, a gente aprende muita coisa e tudo corre bem. Eu quero saber de você, então, assim, o que deu muito ruim que depois deu muito certo nessa jornada aí? O que deu muito ruim... Quanto tempo, Ednei? Quanto tempo de jornada? 20 e quantos anos 25. De jornada? 25? Na verdade, assim, a minha história profissional começa, inclusive, também no Sebrae, num curso de qualidade na década de 90, 1991, e participei do primeiro programa de qualidade total do Brasil, foi em Maringá. E de lá, eu estava terminando o curso de engenharia civil, e tinha umas horas vagas, e fui para esse curso, e nunca mais saí da área de qualidade.
Isso na década de 90. No ano 2000, eu fui fazer um mestrado na área de administração de empresas, e durante esse curso a gente montou a Axion Sistemas, porque a gente fazia muito trabalho ligado à implementação da ISO, melhoria de processo, mas você não tinha ferramentas tecnológicas para acompanhar o resultado. A gente via muito a melhoria nas organizações fisicamente, mas era difícil quantificar números, não tinha muito sistema naquela época. Os sistemas que tinham naquela época era para gerar nota fiscal, quantos a pagar e quantos a receber. Não tinha nada de gestão nos sistemas de informação. Na verdade, tinha pouco, nem computador quase tinha. E aí a gente começou, no ano 2000, a desenvolver um software focado em gestão e procurando, a cada ano, colocar essas tecnologias de forma sistematizada para poder dar escala, né? E hoje a Axion Sistemas tem 25 anos, fez 25 anos esse ano. Fizemos uma festa de arromba, que eu prometi no ano passado, aí eu tive que fazer, né? Porque empresário, quando você promete, tem que cumprir, né? E agora, sorte minha que esse ano eu prometi uma festa com 50. 50 o quê? 50 anos. 50 anos de vida. 50 anos. Empresa. Ela perguntou assim, o que deu ruim e o que deu bom, né? Olha, quando a gente começou a desenvolver o software, a gente começou a incansavelmente querer melhoria de processo. E as tecnologias que a gente tinha na época eram pequenas, o software via dando problema, caía o banco de dados, na verdade não tinha nem banco de dados ainda. O que acontece é que a gente construiu a solução, quando a gente colocou no ar, ela derrubava. Eu falei, olha, assim não dá. Aí o meu técnico falou assim, tem que colocar banco de dados. Eu falei, então vamos colocar. Aí passamos um ano reconstruindo a solução. E aí, quando a solução ficou pronta, a gente foi vender para um grande cliente e falava assim, precisava atender várias empresas. Não, mas o sistema atende uma só, tem que instalar várias vezes. Eu falei, mas como assim? Falei, não, o sistema foi feito para uma empresa, para ter várias empresas, precisa fazer outro. Eu falei, meu Deus do céu. Pela terceira vez, nós tivemos que desenvolver uma solução, e aí, para nossa... Falando no ruim que deu bom, é que nós acabamos, na década, logo no início dos anos 2000, estabelecendo uma série de princípios de planejamento para desenvolver a solução, em que a gente falou, olha, eu quero uma solução, então, que possa ter vários bancos de dados, que possa ser integrado com várias outras soluções. A gente acabou tomando uma decisão de melhoria que, no futuro, na sua sequência, a gente acabou tendo algo moderno, numa época em que, na verdade, não existiam essas soluções, né? Então, a gente sofreu por essas transições de tecnologia, decisões um pouco precipitadas, mas que, no final, acabou se mostrando bastante positiva, porque a gente acabou tendo um produto moderno, mas bem robusto. O produto que você desenvolveu lá no começo, Ednei, ele era um produto focado para algum tipo... Conta um pouquinho do produto que você tem hoje. Na verdade, Pavani, como é minha formação é engenharia, e eu fui muito para o chão de fábrica, a nossa solução ela ficou focada em melhoria de processos e processos fabris. Então, a gente já começou atendendo o chão de fábrica, controle de produção, ficha técnica de produto, e com muito foco em gestão, porque, assim, do ponto de vista coleta de dados e a transmissão dentro da cadeia de dados da fábrica e tudo mais, isso era um padrão. Só que o foco da gestão, né, de dar visibilidade para o operacional, para a gerência operacional e para a gerência estratégica, esse foi um componente que a gente colocou na solução, que foi criando um diferencial competitivo que fez da gente, ao longo do tempo, ser uma empresa focada em gestão. Então, a Axion, ela atende empresas prioritariamente na área industrial, algumas grandes importadoras, porque as empresas que fazem... Nós passamos por aquele ciclo de internacionalização de produtos, porque a China se expandiu produzindo e ficou, de certa forma, difícil superar o custo China, e aí a gente começou a perceber que algumas empresas, ao invés de iniciar outras plantas, começaram a trazer produtos para incorporar nos seus próprios produtos e aí ampliar o seu mercado. E aí a gente começou também a ter um pezinho de especialidade em cima todo esse processo, que é a parte de importação de produtos, as cargas, né, que é um processo demorado, envolve aí
todo um processo de importação que tem uma certa complexidade, que nem todo mundo consegue sistematizar isso de forma adequada. Então é focado, é um ERP focado para indústrias e que tem um pezinho aí na importação de produtos. Também e esse seu produto com foco em gestão. Sempre com foco em gestão. Você vai encontrar diversas boas práticas de gestão dentro da ferramenta. E já que nós estamos falando de gestão, eu tenho que falar. E a inovação, onde que ela entra aí? A inovação ela é respirada aqui dentro, porque, você imagina, nós temos mais de 350 clientes espalhados pelo Brasil, mais de 10 mil usuários que têm ideias todos os dias, né? Então, nós talvez não vamos falar aqui de inovação disruptiva, mas a inovação que toca os negócios estruturados, que é a inovação incremental e melhoria de processo. Então, nós somos demandados, nós temos um ouvido muito forte, nós temos, inclusive, uma ferramenta de relacionamento com os nossos clientes, que permitem que toda e qualquer inovação que esses clientes se proponham, nós estamos aqui para receber, para aplicar dentro da ferramenta. Então, a nossa solução ela é customizável, ou seja, cada cliente pode pedir sua particularidade que atende a sua empresa ou o seu segmento, e a gente, acompanhando o que acontece também no mercado de forma global, vai oferecendo para esses clientes o que tem de mais moderno hoje, tanto de boas práticas de gestão, como de tecnologia, da própria tecnologia da informação, né? Nós temos hoje, para citar um exemplo, um crescimento exponencial do comércio B2C, porque a maioria das indústrias, elas nasceram no Brasil num processo que é aquela cadeia de valor tradicional. A indústria produz, vende para o atacado vende para uma redistribuição, a redistribuição vende para o varejo vende para o consumidor. Com a tecnologia da informação disparando, as pessoas têm acesso hoje no Mercado Livre, Marketplace, então está havendo uma migração muito forte para o comércio eletrônico, onde essa cadeia de intermediários está cada vez menor. E é um grande desafio para a indústria, que sempre soube lidar com pedidos grandes, porque o atacado sempre comprou em grande quantidade, né? Se moldar os seus processos internos para receber 3, 4, 5 mil pedidos por dia, que chega através das plataformas digitais. Então, nós hoje temos solução que faz essa integração. Muitas indústrias têm muito receio de começar a atender o consumidor final, porque fala assim, não, mas você vai atender o meu cliente direto e você vai matar o seu cliente. Seu canal. Seu canal. Mas, assim, existem muitas indústrias, pois é, mas você tem revendedor na Bahia? A gente pergunta, não temos. Tem vendedor no Maranhão? Não tem. Pois é, então, ao não vender para o consumidor ou através dos marketplaces, você está tirando a sua competitividade dos locais onde você não tem vendedor. E lá tem gente comprando. Então, assim, esse é o grande paradigma, esse é o grande desafio da indústria, como conciliar essa estruturação de canais, e ela sim, indústria também, porque se ela quiser sobreviver, ela vai ter que ter competitividade para entregar para o consumidor um produto num preço mais justo possível. Esse é o desafio que a indústria tem hoje e que a gente tem acompanhado esse desenrolar. Odinei, você disse que o software da Axion tem aí uma série de soluções em gestão. Me dá um exemplo de alguma coisa de gestão que o seu software faz. Veja bem, a tecnologia da informação, ela permite a gestão através de dados e não de sentimentos. Então, a premissa inicial é que você possa ter uma coleta sistematizada e fornecer dados para uma análise direcionada. Vou dar um exemplo para você. Nós temos muitos empresários, muitas empresas, que têm uma preocupação muito forte com faturamento. Então, até alguns anos atrás, quando chegava na última semana do mês, o pessoal tem que bater a meta, tem que fechar o faturamento, era uma loucura. E as empresas falavam assim, não fechou a meta, dá desconto. Aí o cara fazia lá uma promoção, 10% de desconto para atingir a meta. E o que acontece muitas vezes é que, quando a empresa dava esse desconto, as equipes que tinham clientes fiéis pegavam esse desconto e levavam esse desconto para aqueles clientes que compravam sempre. Ou seja, aqueles clientes que já aceitavam pagar o valor de tabela,
o vendedor chegava lá e dava mais 10% de desconto. Aí esse cliente, que já comprava pelo preço, comprava mais do que normalmente ele comprava, com preço abaixo. Isso diminui a lucratividade da empresa. E no mês subsequente, a empresa vendia menos, porque aquele cara que habitualmente comprava se abarrotou de estoque no mês passado pela promoção que você fez. Então, um exemplo é permitir que a empresa possa... Olha, eu preciso fazer desconto para atingir mercados que eu não consegui atingir a minha meta, e não em todos os mercados, né? Quando eu tenho que fazer uma ação pontual de brindes, de consignação, de política comercial, de agressividade, eu preciso olhar para o mercado que eu atendo e dizer aonde que eu preciso fazer isso. Quando não há gestão, eu acabo dando um desconto onde eu não precisava dar. E perco a penetração de mercado que eu precisava tanto. Não sei se ficou claro, mas eu acho que ficou, sim, né? Sim, está claro. Sim. Vamos... Por exemplo, a gente defende aqui, Ednei, você já me ouviu falando isso, eu acho, o próprio RPG e o próprio a Bíblia de BPM, de gestão por processos, diz que é muito comum que as organizações automatizem os seus processos antes de melhorá-los. O que acaba caracterizando a automatização da estupidez ou do erro. A gente defende que os processos todos eles serão automatizados inexoravelmente, mas que a automatização de um erro é uma prática relativamente comum de acontecer, principalmente de quem vende ERPs, né? O que você me diria disso? Quer dizer, como é que você como é que você toma o cuidado de não deixar que a automação seja a primeira etapa e não que seja a primeira etapa antes de melhorar? Como é que você evita de correr o risco de automatizar algo que não deveria sequer existir? Ainda mais quando você ouve um monte de gente, né? Um monte de demanda. Pavani, isso é uma verdade, né? Eu até fiz um comentário em off aí contigo, que existem pesquisas que dizem que a maior perda da indústria são descontos concedidos quando a empresa não tem uma política rígida de coleta de pedidos. Então, os vendedores, na ânsia de fazer a venda, eles vão tirando o valor dos produtos e permitindo que essa venda ocorra com preços que a empresa não suportaria. Mas, assim, durante os anos, na construção da nossa ferramenta, a gente foi criando, o que dá muito trabalho para nós, uma série de parametrizações. Então, a gente coloca a solução para a empresa e tem uma série de parâmetros que vão fixar ou com maior rigidez ou com menor rigidez aquilo que pode ser feito. Eu diria assim, até esses dias conversando com a minha equipe comercial, a diferença entre os sistemas de gestão que existem no Brasil hoje é no máximo 20%. Os sistemas são muito parecidos, não tem como fugir porque nós temos uma legislação. O que diferencia de fato a implementação de uma solução que agrega para a empresa é a metodologia de implantação. É você colocar gente, e vamos aí, é importante o tema quando você fala aí de comportamento humano, gente em que vai até, nossa equipe, que vai até a empresa, olha as práticas da empresa, algumas delas a gente espelha na ferramenta, outras delas a gente procura levar para o empresário e diz, olha, você está dizendo que faz isso desse jeito. Ok, só que, olha, ao longo de 25 anos, as melhores empresas que fazem isso que você faz não estão fazendo mais assim. Estão fazendo assim, assim, assim. O que você acha? Nós somos muito demandados por empresas que buscam, na nossa solução, práticas que eles já veem nas melhores empresas, né? A gente, então, procura, no fundo, a solução, Pavani, está nas pessoas. Essas pessoas competentes, Sim. analistas com grande experiência, vão aconselhar a empresa. A gente não faz ingerência. Nós não dizemos para o empresário o que ele deve fazer, mas dizemos sim, olha, você tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Essa semana mesmo, nós tivemos um depoimento de uma cliente, que nós finalizamos uma etapa do projeto, porque a implantação do sistema não termina nunca, o sistema é vivo, ele sempre precisa ser moldado às novas necessidades,
Então, quem acha que comprou um sistema de última geração, você comprou um sistema hoje, mas todo dia ele tem que mudar. E ela disse que, olha, que ficou muito contente, testemunhou isso para a gente em vídeo, de que muita coisa ela repensou na empresa dela, algumas coisas ela manteve a decisão que ela tinha e outras ela evoluiu, né? E eu acho que essa é a entrega que a gente se propõe aqui na Axion, permitir que as empresas aumentem a sua competitividade. É um desafio constante, mas é algo necessário. Sabe, nós teremos um convidado aqui, nos próximos programas, que vai falar sobre a revisão tributária, né, a reforma tributária. Em algum grau, Dinei, a reforma tributária vai mudar o seu sistema? De alguma forma? Afeta as parametrizações do seu sistema, do seu software e dos softwares disponíveis do Brasil? Vai ter um boom de consertos dos parâmetros tributários? Vai sim, Pavani. Nós estamos, inclusive, com a nossa equipe técnica totalmente mobilizada para atualizar todos os nossos clientes, todos. Não tem nenhuma empresa funcionando no sistema hoje que no dia 6 de janeiro não tenha que estar uma versão atualizada para atender a legislação. A reforma tributária, ela vai entrar no ar, de fato, enquanto alíquota, cobrança de tributação, em 2027, 2028. Mas a partir do dia 6 de janeiro de 2026, a Receita já vai, naquele documento chamado Nota Fiscal Eletrônica, que toda nota passa pela fiscalização do Estado, ela vai receber, basicamente, 2 campos, que é o IBS e o EBS, com uma alíquota fixa de 0,1%, simbólica, e com uma parametrização de tributação do produto, que é diferente da classificação fiscal que existe hoje. Hoje nós temos classificação fiscal, que é conhecido pelo NCM do produto. Esse NCM define os tributos do produto. Só que, na nova regra, com a reforma tributária, a classificação não é mais essa, é uma outra. E todas as empresas terão que reclassificar o seu produto para atender a nova regra. Para o dia 6 de janeiro de 2026, a Receita não vai exigir que você tenha a classificação correta. Só que o campo da classificação tem que estar presente no sistema. Tem que estar lá. Então, ou seja, vamos dar um exemplo bem ponto. São 3 campos novos que você tem que mandar na nota, que tem que ser validados. O EBS, o CBS e essa classificação. Não importa, os 2 de alíquota são fixa, é 0,1%. A do produto, se você mandar errado, ela não vai negar a nota, mas tem que mandar. Como foi no início da nota fiscal eletrônica. Quando a nota fiscal eletrônica foi instituída no Brasil, você precisava mandar lá um campo de ICMS, que tinha 2 dígitos. Então, se você mandasse 12%, que é a maioria, 17%, 19%, ok. Se você mandasse 78%, é uma alíquota errada. O sistema da Receita não olhava o número, ele olhava se tinha 2 algarismos. Só que, com o passar do tempo, a Receita criou um mecanismo de dizer, dentro da Receita, qual é a alíquota correta para cada produto. E chegou um momento, e ao longo do tempo ela foi fechando. Hoje, se você mandar uma alíquota 0,1% diferente do que o governo exige, a nota é negada. Então, você tem um momento, e nós vamos passar por isso agora na reforma tributária. Você tem que mandar os campos, a Receita não vai validar o conteúdo desses campos no primeiro momento, mas na sequência já vai. Então, todos os sistemas do Brasil que emitem nota fiscal eletrônica de serviço, nota fiscal eletrônica de produto, conhecimento eletrônico de frete, terão que se adaptar. Tá? A Axion já está preparada, a gente já atualizou todos os clientes, os sistemas já estão aceitando em homologação, em produção, inclusive, tá? Então, hoje a gente atualizou, todos os nossos clientes da Axion estão atualizados e regulares com relação a isso. Eles ativam o parâmetro e podem emitir nota normalmente. Quer dizer, não vai gerar um impacto tão grande agora, mas o impacto no seu sistema foi grande, você teve que fazer diversas modificações, a sua equipe ficou muito tempo mobilizada para essa mudança?
Aí nós temos 2 pontos, né, Pavani, muito fortes relacionados a esse tema. Primeiro que sim, como é uma obrigação, nós temos que mexer. Então, nós gastamos aqui mais de 2.000 horas de desenvolvimento de software fazendo essas adequações, o que não é barato. Mas o mais complicado são as indefinições. Por quê? Porque uma coisa é você ter que entrar e mexer, a outra coisa é você ter que entrar e arrumar, e a outra coisa é você ter que arrumar e alterar. Como a definição final não está feita, a gente não sabe o que tem que fazer. Então, ele vai dizendo, agora provisório. Agora eu quero aquilo. Que então, louco isso. De hoje, que é a legislação para o dia 6 de janeiro, até o final da reforma, da homologação, da efetivação do modelo, serão gastos aí, com certeza, 5, 6 vezes a quantidade de horas que já foi feita até hoje. Tá? Então, assim, para nós, tem 2 pesos. Nós temos que deixar uma parte da equipe reservada, vamos dizer assim, para atender aquilo que o governo pede. Ele falou, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquela outra. Então, embora exista um cronograma prévio, nós estamos falando que é o governo, e o governo, uma canetada, ele fala, eu quero agora. Não, depois... Lembra aquela história do bloco K? Teve um momento aí na indústria do passado, falou assim, agora toda a indústria vai ter que mandar todo o componente. Aí estabeleceu uma data. Aí, no dia que ia virar, o Congresso vai lá e fala, não, agora não é agora, é daqui 6 meses. Aí, quando daqui 6 meses, faz uma articulação política lá, não, agora pode deixar para o ano que vem. Então, essas indefinições, elas, de certa forma, vão criando situações indesejadas. Algumas empresas, inclusive, crentes que será prorrogado, não se prepara. E aí o risco de não ser prorrogado é enorme. Então, assim... Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Você que lida com muitas empresas, se você sente que os empresários, de fato, estão se preparando para isso, ou tem muitos ainda que estão contando com a sorte, contando com uma benevolência do governo e tal? Olha, eu acredito que sim, que tem muita empresa aí que está contando, mas também digo o seguinte, muitas empresas, principalmente as pequenas e as médias, eles não têm essa preocupação muito forte, não. Por sorte, os clientes da Axon conhecem e confiam na Axon e sabem que a gente está trabalhando para resolver. Agora, aquelas soluções menores, aquelas soluções que existem espalhadas pelo Brasil, o Brasil tem mais de 50 mil software houses, tá? Às vezes o pessoal não tem estrutura para fazer essas adequações. Então, eles vão empurrando simplesmente. Isso vai, dia 6 de janeiro, vai impactar. Tanto é que a indústria, de forma geral, muita gente faz férias coletivas no final do ano, vão voltar no dia 5 de janeiro, e no dia 5 de janeiro, se não tiver tudo certo, não vai emitir nota. Você imagina, eu sei aqui o que é uma empresa carregar 3, 4, 5 caminhões e não conseguir emitir a nota. Rapaz, Deus nos acuda, por algum motivo. Hoje existe muito sequestro de dados, aquelas invasões que o pessoal criptografa os sistemas, os bancos de dados das empresas. Então, toda semana tem gente sofrendo com um problema relacionado à tecnologia. E esse é mais um, só que esse é um que poderia ser previsto, né? Ô, Dinei, aí em Maringá, onde você está, é um polo desenvolvedor de tecnologia. Por quê que é um polo desenvolvedor de tecnologia? Eu diria que de ponta. Qual a característica que tem em Maringá e que não tem em outros polos sobre tecnologia? Olha, Pavani, eu acho assim, um fator muito importante que nós temos aqui, não sei se você está familiarizado com o termo, mas Maringá já foi declarada a capital nacional do associativismo. Nós temos aqui, acho que Maringá é a cidade com o maior número de entidades da sociedade civil organizada, mobilizadas, funcionando. Nós temos um Conselho de Desenvolvimento Econômico que na década de 90 planejou Maringá para 30 anos, depois planejou Maringá para 40 anos, nós estamos agora, entregamos para a Prefeitura um planejamento de Maringá 2047, que é quando Maringá vai fazer 100 anos. E essa sociedade, ela não olha para a política partidária, ela fala onde é que Maringá quer estar. E dessa
característica forte, os empresários do setor de tecnologia da informação, alguns, e para mais ser preciso, 17 empresários, se reuniram em 2007 e criaram uma associação, que é a Software by Maringá, e onde a gente começou a se ajudar. Naquela época, o Google ainda não dava tanta solução como dá hoje. Então, se a gente queria resolver um problema, a gente tinha que perguntar, eu estou com esse problema aqui, alguém já passou por isso? Aí o outro falava, isso aí eu resolvi assim, isso aí eu já tentei isso aí que você está querendo fazer, não deu certo. Olha que iniciativa bacana. E aí a gente foi criando esse ecossistema onde as empresas se apoiam. Nós somos um polo de desenvolvimento de software, de fato. Já tivemos aqui o maior número de certificações de qualidade MPS-BR, a segunda em CMMI, que é a certificação internacional do Brasil. Perdemos em número para São Paulo, mas se você pegar a quantidade de empresas em São Paulo e a quantidade de empresas que tem em Maringá... não dá nem para... Não se compara. Nós fomos o primeiro. De ter um produto de qualidade, e fomos mobilizar a academia na formação e capacitação de profissionais e sempre correndo atrás e partilhando. Como eu disse, nós somos um polo, então nós temos aqui, a minha empresa trabalha com software para a indústria, nós temos software para supermercado, nós temos uma outra empresa com software para laboratório, nós temos uma outra empresa que é software líder na área de frigoríficos, nós temos outra empresa que é líder na área de saúde, nós temos outra que é líder na área de varejo. Então, embora todos trabalhemos com tecnologia e soluções, a gente não briga pelo mesmo mercado. Evidente, sim, a gente tem que pegar uma ou duas empresas que atuam no mesmo segmento que a gente, mas isso é bem difícil. Então, a gente consegue lidar. Inclusive, eu fui presidente da Software by Maringá durante 2 mandatos, 2013 e 2015, e o atual presidente da Software é o César Fornazaro, que tem uma empresa que é concorrente da minha. E a gente trabalha junto, né? Trabalha pela entidade, trabalha pelo ecossistema, cada um... a associação não entra no mercado, não entra em conflitos ou em questões de competitividade para o mercado. Né? Isso cada empresa tem que ter a sua política. A associação ela ajuda. Como é que eu consigo resolver esse problema? Como é que a gente pode resolver junto esse problema? Seja um problema de formação de obra, decisão de tecnologia, ampliação de atuação, parceria, né? Esse é o mote da entidade. Eu acredito que esse é o principal fator que fez de Maringá um polo de tecnologia da informação. Eu acho que nós somos, depois de Recife, nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem um parque tecnológico específico para empresas de software, que é o Parque de TI. A nossa empresa foi a primeira a se instalar, mas nós já temos aqui no parque 6 empresas funcionando e outras construindo. Vamos lançar na sexta-feira agora uma sede para a entidade que vai poder abrigar mais de 100 empresas de software, né, aqui dentro do Parque Tecnológico, que a gente chama carinhosamente de Parque de TI. Esse parque foi inaugurado quando? Há pouco tempo, né? Esse parque, na verdade, foi uma iniciativa da prefeitura, que doou uma área bem privilegiada de Maringá, para que são 180 mil metros quadrados. O parque começou com 30 mil metros quadrados, distribuído aí em 12 empresas, que estão ocupando, né? Nós viemos para cá em 2022, então faz 3 anos que estamos aqui, fomos a primeira empresa, mas em 2025 nós já temos hoje 5 empresas instaladas aqui, e outras que estão concluindo as suas obras e vão estar trabalhando nesse lugar geográfico. Esse era um desafio que a gente tinha lá atrás, Pavani, como Maringá ser conhecido como uma indústria, como tecnologia da informação, porque as empresas de software, elas têm bastante gente em pequenos espaços. Enquanto uma fábrica precisa de 10 mil metros para ter 100 funcionários, a gente, em 300 metros quadrados, a gente coloca 100 funcionários. Né? E com o advindo aí da pandemia e o trabalho remoto, nós temos empresas aqui que têm mais de 250 colaboradores funcionando tudo home office. Né? E com um sistema de gestão que gerencia 250 colaboradores trabalhando remotamente. E aí complica para você nessa história de gestão e comportamento humano, onde você tem colaboradores da mesma empresa que nunca se viram.
não se conhecem. É louco, né? É um negócio. É a nova geração, as novas gerações, é isso aí. Você sabe que, eu não sei se você sabe dessa estatística, eu estava vendo aqui no nosso sistema, a cidade que mais trouxe pessoas para fazer o nosso treinamento comportamental aqui da Olho de Tigre é Maringá, Maringá. do segmento de tecnologia. É. A maior quantidade de gente de uma mesma cidade, porque nos nossos 26 anos de jornada pela Olho de Tigre, a gente já formou mais de 8.000 pessoas, né? Já passou pela nossa experiência mais de 8.000 pessoas. E dos mais diversos lugares, não tem uma cidade específica que aglutinou. Mas em Maringá, na oportunidade que eu estive aí, trabalhando, né? Muitas pessoas, mais de 70 pessoas daí de Maringá, e eu diria Maringá e região, ali tem algumas cidades próximas aí, né? Vieram fazer a nossa experiência. É uma cidade que eu tenho muito carinho, cara, por Maringá. É uma cidade pujante, muito carinho. Muita gente que a gente fez excelentes relacionamentos aí e vieram fazer a nossa experiência. Você considera a parte comportamental uma bola importante dentro das organizações, na sua experiência? Ou não? É um negócio pouco importante? Eu já sei a sua resposta. Mas o que você tem a dizer sobre o comportamento humano? Olha, Pavani, quando eu assumi a Software by Maringá em 2012, um diretor de faculdade me procurou e falava assim: Ednei, a gente lança cursos de pós-graduação aqui, o pessoal não aparece. Porque uma das demandas que fez o setor crescer foi a falta de profissionais. O pessoal falava de falta de mão de obra. Eu não gosto de falar de mão de obra, gosto de falar de profissionais. E sabe o que acontecia? A demanda era tão grande por profissionais que quando a empresa custeava ou permitia que um colaborador fosse fazer uma pós-graduação, ao frequentar essas aulas, ele era assediado por outras empresas. E o cara ia para uma pós-graduação e ele perdia. Então as empresas falavam assim: eu não vou investir em formação e capacitação, porque toda vez que eu invisto, o cara sai da empresa e vai para outro lugar. E nós enfrentamos esse paradigma com muita força. E a gente, inclusive, na época dos conceitos lá da Fundação Nacional da Qualidade, fomos desafiados pelos princípios do MEG, né, lá atrás, de que havia necessidade de formação e qualificação. E a gente falava assim: quanto é que a gente investe no comercial? Quanto que a gente investe no... E quando que a gente investe em treinamento? E não aparecia essa informação. E aí a gente fez uma reunião, me lembro que foi num clube, no Country, ia ter uma bacalhoada, chamamos o pessoal para uma bacalhoada e falou assim: vamos bater pesado. E de lá saiu uma frase que é emblemática para nós aqui, que a gente diz assim: é melhor um competente saindo do que um incompetente ficando. Ou seja, é melhor você formar e o cara ir embora que você ter um cara que não vai se desenvolver, porque a empresa não vai crescer com pessoas que não se desenvolvem. Há necessidade, sim, de desenvolver. E esse associativismo fez com que empresas acreditassem nisso. Maringá chegou a ter, nos cursos de pós-graduação de tecnologia da informação, mais de 2.000 alunos. Mais do que a graduação. Se você reunir todas as universidades em graduação, a gente tinha mais alunos em pós-graduação do que em graduação. Nós atingimos essa maturidade, porque as empresas começaram a entender que é preciso formar, porque a gente nunca ia ter gente, se a gente não desenvolve as pessoas, nós teríamos que multiplicar o número. É melhor a gente evoluir com a pessoa e ter condição de remunerar melhor. Tanto é que, alguns anos atrás, a gente pagava aqui R$3.000 para um colaborador e em São Paulo pagava 10. Então, o cara ia embora, o cara não ficava aqui. Como é que a gente faz para remunerar melhor? Nós precisamos de produtividade. Produtividade precisa de competência, e essa competência se atinge com formação e qualificação. E aí a gente começou a desenvolver, nós temos várias iniciativas. Nós temos uma iniciativa aqui chamada SBM Trainee, que é um curso que a gente pega jovens e que a gente convida as empresas a patrocinarem essa capacitação, custa R$500 por aluno, que a empresa ela é uma empresa anjo, ela patrocina. Cada aluno que entra, a empresa pode patrocinar. Um aluno é R$500, 2 alunos R$1.000, 4 alunos R$2.000. Qual é a vantagem da empresa? A vantagem da empresa é que, ao final desse curso, aquele aluno que ela apadrinhou, ela tem a oportunidade de contratar. Ela tem prioridade na contratação. Se ela contratar bem, se ela não contratar, um aluno vai para o mercado e outra empresa pode contratar. Certa vez eu perguntei para
estava numa reunião para avaliar esse projeto, e aí eu perguntei para uma empresa, quantos você apadrinhou? Apadrinhei 4. Eu falei, e quantos você contratou? Ele falou, nenhum. Eu falei, mas como não contratou nenhum? Não deu certo? Ele falou, não, eu não precisava de nenhum. Eu falei, mas se você não precisava de nenhum, por que você apadrinhou 4? Ele falou assim, é melhor eu ajudar a formar gente para o mercado, porque se o mercado não tiver gente, os concorrentes vão tirar os meus colaboradores. Eu falei, boa estratégia. Eu falei assim, e eu que já vivi num momento em que as empresas tinham medo de investir em treinamento do próprio colaborador, para viver um momento em que um gestor estava dizendo, eu estou disposto a remunerar, a pagar por treinamento para quem não vai trabalhar para mim, para quem vai trabalhar para o concorrente. Então, isso é uma maturidade que esse ecossistema, que é o ecossistema de Maringá, permitiu. Né? E isso faz com que a gente tenha aqui uma constante formação de lideranças. Nós temos aqui na nossa entidade um princípio de o presidente nunca ficar, a gestão tem que mudar. Então, você vê que ao longo aí de 15 anos de entidade, vai para 17 anos agora, nós tivemos, cada 2 anos, 8 presidentes diferentes, né? Não tem uma perpetuação na entidade, né? Isso é fruto desse ecossistema e dessa preocupação em formação e capacitação. Então, é um nível de maturidade de gestão muito forte das lideranças que estão hoje nessas empresas. E fruto disso, Pavani, é que a gente tem, desde aquela época, que as empresas de software de Maringá crescem na faixa de 25% ao ano. Ou seja, a cada 4 anos as empresas dobram de tamanho. Né? E isso causa uma demanda forte. Então, é preciso investir. Eu acho que esse é um pensamento muito forte. Eu não sei se, na tua experiência por aí, Pavani, você vai conseguir tirar de algum empresário dinheiro para formar trabalhadores para trabalhar nos concorrentes. Não. É muito fora da curva. Muito fora da curva. Muito fora da curva, mas extremamente interessante. E falando em investidor e falando em patrocinador, eu tenho que deixar aqui a nossa mensagem dos nossos patrocinadores que vai entrar aqui para vocês. E para você que está aí do outro lado, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores aqui que nos ajudam a manter esse programa, está aqui conosco, juntando a marca deles à nossa. Bortolini Imóveis, que vocês vão ler aqui o site em algum lugar, conheça essa empresa. A Action Systems, que também está sempre aqui conosco em todos os programas. Eu não posso deixar de falar do nosso apoiador, a Algor, que sempre está aqui conosco também em todos os programas. E você que quer fazer parte também dessa história, junte-se a nós. Aqui tem um telefonezinho, você entra em contato, a gente manda um Media Kit para você, para misturar a sua imagem à imagem do Antídoto. Um programa que tem a pretensão de ser gotas de lucidez para repaginar comportamento e gestão. Vem participar dessa história conosco. Vem. Oi, Dinei. Quando você fundou a Action, foi só você ou foram mais pessoas? Olha, Pavani, a Action Systems, ela já é eu acho que é o 3º negócio que eu montei. Eu tinha a Action Consultoria, fiz uma Action Engenharia, que está lá no Mato Grosso funcionando, e voltei aqui e criei a Action Systems. Né? A Action Systems, ela começou comigo, eu era sócio com a minha esposa, a Alessandra, que é diretora administrativa aqui, e lá atrás, no começo, eu precisei de uma pessoa, contratei na época o nosso primeiro estagiário, chama Adilson Luble, que começou junto com a empresa Action System, e hoje ele faz parte da diretoria, um dos sócios da empresa. Quando ele fez 10 anos de empresa, ele foi agraciado aí com poder correr o risco de ter o nome dele no CNPJ da empresa, né? Então, ele tem. Então, hoje somos sócios, né? Ednei e Adilson. Tá? Você deve conhecer. São dois. Sim, eu conheço sim. Tive o privilégio já de conhecer. Mas eu queria te fazer uma provocação aqui. Você sabe que um dos principais... a diferença do MEG para com os RPGs são muitas, né? O MEG é um documento pelo qual foi por ele que a gente se conheceu aí em Maringá.
E o RPG, quando eu tive a oportunidade de escrever o RPG, eu tinha muitas coisas que eu queria acrescentar no MEG e por circunstâncias que não vem ao caso agora eu explicar, não foram possíveis incluir no MEG. E aí a sugestão que me davam sempre é faz o seu. E eu fiz o nosso RPG com um monte de especialista envolvido e tal. E eu tive o privilégio de, em 2018, a gente começar a escrever ele, aí eu tive um infarto, quase penso, poxa, vou morrer, não vou escrever esse troço. Em 2019 a gente lançou a primeira edição, né, a primeira revisão dos RPG. E tem muitas disrupções, muitas coisas muito diferentes nos RPG. E a principal delas é que o RPG é caracterizado hoje, Ednei, como um documento que viabiliza uma organização operar sem a hierarquia clássica de comando e controle. O RPG, basicamente, é um documento que viabiliza uma organização operar com um sistema de governança holacrático, de comando, de percepção e resposta e não de comando e controle. E por um motivo muito simples, a gente incluiu esse requisito lá no subreferencial temático 4.1 dos RPG. A gente colocou isso por causa das novas gerações. As novas gerações, que é uma geração que deve estar muito presente na sua empresa, são pessoas da geração alfa, né, que está começando a pedir emprego agora, geração Y, geração Z, que é uma geração que não se subordina mais à hierarquia como se subordinava. Não aceita mais essa circunstância como se subordinava, né? E cada vez mais anywhere office, cada vez trabalhando fora de um local específico, quando a gente possa ver que ele está trabalhando ou não. Na oportunidade que eu tive a última vez aí em Maringá, a gente falou sobre arquitetura estratégica orientada para a inovação, e a gente já deixou claro ali uma série de templates novos que a gente utiliza, não utiliza mais o Balance Scorecard, não utiliza mais alguns templates clássicos da gestão contemporânea, eu diria. Como é que você vê hoje essa tendência da gestão ser menos hierarquizada, ou pelo menos ter uma hierarquia diferente, né? A gente é contra a hierarquia clássica, mas ainda tem uma hierarquia que a gente chama de hierarquia de escopo, que ela é mais holacrática. Como é que você enxerga hoje essas novas gerações, com essas novas demandas, trabalhando no sistema do século passado de hierarquia? Com essas novas cabeças, essas novas IAs e tudo muito novo. Olha, Pavani, quando eu me acalmo quando eu me acalmo e quero a vontade de bater em você diminui, né? Porque quando a gente acha que está sabendo fazer alguma coisa, você vem e muda tudo, né? Não é mais assim. Agora, pô, demorei 15 anos para conseguir fazer um negócio igual o Pavani falava, agora fala que não é mais assim, né? Porque assim, quando essa vontade de bater diminui e a gente começa a dizer assim, e agora? A gente vai pensando em como mudar, e eu acho que tudo isso está focado naquilo que você começou a nossa conversa lá atrás, que é o comportamento humano. O comportamento humano vai mudando, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de conceituar, de materializar qual é o padrão de diálogo, qual é o padrão de conversa, qual é o padrão de comunicação que vai fazer mais sentido e resultado diante da realidade que a gente vive hoje. Eu acho que o maior desafio é um pouco o paradigma de quem já está na organização há muito tempo, porque tudo que foi construído, e se existe algum sucesso, ele está construído em cima de uma estrutura que a gente julga de segurança, né? Quais são as práticas? Foi assim que a gente chegou até aqui. Então, é muito difícil se desapegar de um modelo, né, que é difícil de construir, que fez você chegar até aqui, para um modelo diferente, desafiador e que a gente não domina, né? Eu acho que talvez o cara que domina esse negócio foi o cara que escreveu o livro aí, por isso que a gente quer bater no cara. Mas, a cada momento, a gente diz assim, tem alguma coisa que a gente não está vendo ou que a gente não está conseguindo perceber direito. E isso leva para essa busca dessa formação continuada de entender esses novos conceitos, essa proposta que você está fazendo.
né? Eu acho que você é um dos primeiros que está conseguindo colocar um nome nisso, né? E eu acho que isso é coisa da história. A história é assim, né? Eu lembro que naquele curso que a gente fez recentemente, antes de apresentar o seu projeto, você fez aquele relato lá histórico sobre a evolução da gestão, né? Desde de Taylor, Fayol, como é que era lá naquela época, coisas que a gente vê na academia tradicional, porque muito do que você fala no RPG não está na academia ainda. Então, na empresa, acaba sendo o primeiro lugar onde as pessoas estão olhando para isso. E isso sempre é desafiador, porque existe uma coisa da natureza do homem, segurança. Você quer ter segurança, e principalmente aquele empresário que é o decisor, sobre as costas dele estão a responsabilidade da direção do negócio. Quer dizer, eu vou começar a tomar uma decisão baseada numa coisa que foi escrita agora, né? Quer dizer, onde que está as evidências? Então, existe um certo risco, sim, existe um certo desafio, mas, assim, o futuro ele é construído para quem enxerga dessa forma. O futuro ele é construído por você conseguir antecipar situações e se precaver com relação a elas. E esse olhar do RPG, ele está nos provocando a isso, a dizer, olha, você precisa tirar certas camadas do piso que você está pisando sobre a ótica de que o seu salto não vai ser o suficiente se você tiver medo, né? Porque quando a gente tem medo, nosso salto é pequeno. Então, para que a gente não tenha esse medo, a gente precisa acreditar, né? Eu acho que a história é assim, né? A nossa empresa, nós temos alguns programas de formação e capacitação, como eu citei, aquele programa da Software by Maringá, e nós temos o nosso, que é o Saber TI, onde a gente dá cursos gratuitos para a comunidade, e através desses cursos a gente também consegue filtrar talentos, em que a gente traz aqui para dentro da empresa. Então, esses cursos, eles, de certa forma, eles funcionam como um filtro para entrar e também como um teste vocacional, porque se a pessoa percebe durante esses cursos que não é isso que ela quer, ela muda de direção. Então, a gente acaba dando esses dois enfoques para essa formação. Então, é um desafio, né? É um desafio constante. Eu comentava com você da gente conversar sobre sistema de informação, porque eu acabo tendo um conflito pessoal, porque para mim automatizar uma prática, eu preciso que ela esteja consolidada. E você vem no RPG e diz assim, cara, o negócio é mais solto, o negócio é mais livre. Então eu estou aqui entre sistematizar a boa prática e trabalhar com um ambiente mais aberto, mais livre. E o que a nova geração não entende, ou é difícil para a gente passar, é que a gente precisa tomar decisão todo dia e, às vezes, nós seremos mais conservadores e, às vezes, nós seremos mais ousados, né? Às vezes, o que acontece no dia a dia é que a nova geração acha que nós temos que ser ousados o tempo inteiro, né? E quem tem uma responsabilidade, como nós temos aqui com 100 famílias, nem sempre você será ousado. Nem sempre você será ousado, né? Então, a gente precisa estar sabendo o momento de apostar, o momento de ser conservador ou usar a informação para tomar decisão mais fria, mais consistente. Então, acho que a flutuação entre um posicionamento mais da holocracia, holacrático, e um mais tradicional, de vez em quando é o caminho. Isso choca, né? O cara fala assim, não, mas o cara não falou que ia ser ousado? Não, a gente é ousado de vez em quando, porque se você for 100% ousado, é complicado, né? Então a gente tem que saber... não, vira irresponsável. Eu queria marcar aqui uma coisa importante, antes de estar acabando, né, o tempo. Eu queria aproveitar esse episódio, que foi muito dele. Está acabando o tempo, cara, que coisa louca. Rapidinho, passa. E deixar já divulgado aqui no nosso episódio, né, falando para todo mundo que nos assistir. A gente tem, Ednei, uma palestra chamada Holacracia, a liderança transformacional.
É uma palestra gratuita que eu vou dar pelo Brasil inteiro para falar sobre essa tendência. A única, não tem custo nenhum essa palestra, se sequer o traslado, né, de onde a gente for fazer isso. Se for fazer de maneira remota, fazemos de maneira remota. Mas eu queria já usar a sua influência aí em Maringá para que pudesse nos levar até aí e fazer essa palestra, que é uma palestra de 2 horas, onde a gente fala sobre liderança, holacracia, liderança transformacional. Uma gestão sem a hierarquia clássica do século passado, com alternativas bem estruturadas, que permitem a gente ser exatamente o que a gente falou, nem tanto ousado, mas nem tanto antiquado. É uma mescla desse raciocínio bem bacana. Porque é esse o caminho, cara. O caminho é a gente misturar a ousadia com a experiência que os mais velhos têm. Isso é importante. E se puder, então, eu preciso te pedir uma coisa. Nós estamos quase no final do ano, tem muita gente já pensando em Papai Noel, né? Enfim, tá aí, o pessoal já começa em dezembro, já começa a pensar em Papai Noel. Só que 2026 está na porta. Você, como um empresário que está aí há muitos anos no mercado, se você tivesse que dizer uma frase ou falar alguma coisa para o empresário no ano que vem, o que você falaria para ele começar? Por onde? Ou que frase? Ou um conselho? Ou alguma coisa? Olha, isso é difícil. Primeiro, Pavani, o desafio está aceito. Será um prazer receber você aqui em Maringá. Faremos aí a mobilização necessária para atrair o maior número de pessoas interessadas no tema. Em Maringá, você sabe que são muitas, então vai ser com certeza um sucesso, né, e um prazer tê-lo aqui novamente. Com relação aos empresários, eu acho que eu não sei se eu tenho uma frase para o ano que vem, mas eu tenho uma frase que é minha para sempre, né? O destino está na nossa mão, né? Nós vivemos um momento difícil no país, um momento em que muitas das decisões estão fora do crivo técnico, está muito politizado, né? Mas o poder de levar para o caminho certo, seja A ou B, está na nossa mão. Se está na mão do país, está na mão as empresas também estão na mão dos empresários. Então, o que você quer para a sua empresa, você tem condição de fazer. Busque as parcerias certas, tá? Muitas vezes os empresários têm desejos e imaginam que vão conseguir fazer sozinhos. Então, eu diria para vocês, se vocês querem atingir um objetivo, né, procure parcerias, procurem as empresas que estão alinhadas com a sua política, com a sua cultura, e busque apoio. Nós temos aqui na Software by Maringá um lema muito forte que é: sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Então, se a sua empresa quer perenidade, se a sua empresa quer futuro, una-se a parceiros estratégicos que possam contribuir com essa caminhada. Porque a caminhada do empresário, ela não é uma caminhada fácil, ela é uma caminhada difícil. A gente costuma, eu mesmo tenho aqui, a gente é provocado em, você tem que reconhecer o colaborador, você tem que fazer eventos, quem é que reconhece o empresário? É difícil alguém bater na tua rua, valeu, hein, ó, você foi bem. Ninguém faz isso. Quem é que faz isso? São os parceiros. Tá? Então, se você está sozinho, procure, né? Com certeza perto de você ou longe de você, porque a tecnologia da informação propicia isso. O parceiro, para te ajudar na tua caminhada, pode estar longe, mas a tecnologia resolveu isso. Então, procure a parceria certa, procure a orientação certa. Você tem aqui a Olho de Tigre como um dos parceiros que pode te ajudar com gotas, né, de antídoto para te deixar preparado para muitos perigos que tem pelo caminho. E ela atua principalmente aí nessa parte de comportamento em pessoas, que é 95%. 95%. Eu costumo dizer 70, 30, mas é 95. Acho que ele travou. Travou? Acho que ele travou lá. Vamos esperar um pouquinho. Tá? Eu já vi. Deve ter um pequeno delay, mas ok. Então, assim, rápido, sozinho você vai rápido, junto você vai mais longe. Então, eu diria que para 2026, procure pessoas, parceiros, divida aí as suas angústias, divida os seus planos,
né? Dividir angústia é uma beleza. Estou com 6 angústias. Eu junto com alguém, eu dou 3 das minhas embora. Né? Então, eu fico com 3, é beleza. Né? E se você compartilhar os seus sonhos, pode ser que alguns atalhos possam ser fornecidos por pessoas que gostem de você, que estejam dispostas aí. Da mesma pessoa que alguém pode colocar um atalho para você alcançar seu objetivo, você também pode doar um pouquinho de si, né? Já que nós falamos tanto aqui em associativismo, em colaboração, né? Eu acho que esse seria minha frase aí para 2026. Você conversar com ele, né? Ednei, como que a gente agradece pelo episódio de hoje? Foi muito bom, cara. Muito cheio de obrigado. informação, muito cheio de as pessoas entenderem a importância de cuidar das suas empresas, cuidarem das pessoas, cuidarem da vida, né? Porque você, como empresário, você não cuida só da empresa, você cuida aí de 100 vidas, de 100 famílias. E o Ednei é um cara simples, né? Esse é o cara, é um empresário muito bem sucedido na região, tem Mas uma a empresa beleza tá no enorme, simples, bacana. né, Ednei? É um cara assim, simples. Meu irmão, como eu queria estar aí pertinho de você para te dar um abraço e agradecer por estar com a gente nesse projeto, tá? Você é um cara muito especial na minha vida. Obrigado mesmo. Esse ano não podemos falar, senão chora. A gente está fazendo remoto, Pavani, mas eu tenho um crédito de um café aí em Santos. Não vou. Por favor. Eu tenho crédito. Vou aí ainda. Tá? Vou fazer questão. Não, será um privilégio. A hora que você vier aqui, a gente grava outro aí presencial aqui, querido. Ó, grava outro de um beijo no seu coração. Minha gratidão. Isso. Não vai embora, não. Quando a gente encerrar aqui, fica aqui que a gente bate mais um papinho. Minha gratidão e que a gente tenha um novo episódio contigo em breve. Legal. E para encerrar o nosso episódio de hoje. Obrigado, viu? Mais uma vez juntos. Para encerrar o nosso episódio de hoje, eu tenho que agradecer de novo aos nossos patrocinadores e dizer para vocês que na próxima semana estaremos por aqui com mais uma gota de lucidez para tratar comportamento e gestão de uma forma diferenciada. Até mais. Bye, bye. Obrigado, gente. Até mais.